E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar, hoje sábado, dia 28 de janeiro de 2023, e vocês sabem que eu adoro pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião pública. Eu acho que elas são um ótimo termômetro para a gente entender como que a população está enxergando determinados temas, em especial a avaliação dos governantes, e através disso a gente consegue compreender com muito mais facilidade o cenário político, os problemas que a gente deve enfrentar do ponto de vista político e tudo mais. E teve uma pesquisa do IPEC, o antigo IBOPE, que foi divulgada já há quase 2 semanas. Ela ganhou pouquíssima atenção na imprensa e eu já tô para gravar com vocês sobre ela há um bom tempo, né? Outros temas acabaram passando por cima. Só que foi uma pesquisa feita entre o dia 6 e 10 de janeiro, estamos agora no dia 28, então passou pouco tempo, acho que não houve ali um período de tantos acontecimentos que poderia alterar a opinião expressada pela população ao IPEC entre o dia 6 e 10. Essa pesquisa entrevistou 2.000 pessoas com mais de 16 anos em 128 municípios, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais e para menos, um índice de confiança de 95%. É uma pesquisa muito parecida com aquelas eleitorais, um número de entrevistados equivalente, tudo mais, a distribuição desses entrevistados também igual. E o mais interessante aqui é que a gente pode fazer o comparativo com o resultado das eleições. A gente pode ter um norte sobre o que quem votou no Bolsonaro pensa sobre o Lula. Não tem essa pergunta diretamente, mas a gente consegue tirar alguma coisa. O que quem votou no Lula tá achando do início do governo Lula? E por aí vai, tá? Vale lembrar, as pesquisas eleitorais, elas foram feitas com qualquer brasileiro com mais de 16 anos. Eu vou comparar aqui com vocês o resultado das eleições com esta pesquisa. Por que eu acho adequado comparar o resultado das eleições com a pesquisa atual? Porque as pesquisas durante a eleição que foram feitas, que nem a atual, elas foram muito eficientes em captar a posição do eleitorado, tá? O IPEC do dia 29 de outubro, por exemplo, dava em votos totais 50% para o Lula, 43% para o Bolsonaro, 5% de branco nulo, 2% de não sabem. O resultado ficou 48,56% para o Lula, tá até dentro do que seria a margem de erro. O Jair Bolsonaro 46,84%, também com 3 pontos a mais, 3,84 pontos a mais. Lula também teve mais no resultado do que a pesquisa previa. E brancos e nulos 4,58%. Então a gente teve um resultado muito próximo, não foi idêntico, isso se explica pela própria margem de erro, se explica pelos eleitores que não sabiam responder, eram 2%, esses 2% caminharam certamente para alguma das direções no dia da eleição, né? E também eventuais mudanças de opinião de última hora e até índice de abstenção. Mas o que a gente pode ter de entendimento final é que a pesquisa de véspera lá do IPEC, que foi feita com os mesmos padrões da atual, ela conseguiu medir com bastante, precificar de forma bastante adequada a abstenção, né? Talvez naquela coisa do quem não vota não responde pesquisa na maioria dos casos. Se ao longo do segundo turno a gente teve uma preocupação gigantesca de que era possível que a pessoa, que na hora do vamos ver o resultado surpreendesse muito por causa da abstenção, a conclusão depois é que não mudou muito, que aquela diferença de pesquisas de véspera com o resultado do primeiro turno, a abstenção provavelmente não foi um dos principais ingredientes. Certo, gente? Vamos lá então, pergunta a pergunta que foi feita pelo IPEC, tem bastante coisa interessante. Primeiro, expectativa sobre o governo do presidente Lula. A expectativa está no ótimo bom, 55%. Regular, 18%, ruim péssimo, 21%, não sabe, não respondeu, temos um total de 5%. O que a gente pode dizer daqui? As pessoas que estão achando, que estão com uma expectativa alta, ótimo ou boa para o que vai ser o governo Lula, são um número maior do que a porcentagem que votou no Lula. 48,56%, agora 55%, tá? E esse número subiu de 5 de dezembro até aqui, na pergunta de expectativa. Subiu 5 pontos. Ruim péssimo, gente, 21%. Pô, 46,84% votaram no Bolsonaro. Significa que boa parte dos que votaram no Bolsonaro não acham que o governo Lula vai ser ruim péssimo. Tá? Também teve uma queda aí de 4%, né? O inverso
da melhora que você teve em avaliação ótimo boa. Aí a gente tem uma pergunta ainda mais específica. Percepção sobre os anúncios feitos pelo presidente Lula e sua equipe. Foi feita no dia 5 de dezembro, agora de novo no dia 10 de janeiro. Vale lembrar, no dia 5 ainda era ali anúncios do governo de transição. No caminho certo, eram 58, foi para 64, subiu 6 pontos. 64% das pessoas acham que o governo Lula, que os anúncios feitos pelo governo Lula e pela equipe estão no caminho certo. Só 26% acham que estão no caminho errado. Quer dizer que tem gente que votou no Bolsonaro aí no meio do caminho certo, bastante gente. 9% não sabem ou não responderam. Bom, aí a gente tem essa pergunta da percepção aqui por estratos também. Eu acho interessante mostrar. E tem a pergunta exatamente como foi feita, né? De acordo com o que o senhor ou senhora sabe ou ouviu falar, e pensando em tudo que o governo Lula vem anunciando ou planejando para o país até este momento, na sua opinião, o presidente está no caminho certo ou no caminho errado? Tá? Aí a gente pode ver aqui por região, eu destaco para vocês a região sul do Brasil. 54% acho que está no caminho certo, 34% no caminho errado. É um índice 3 vezes maior do que no Nordeste, que acha que está o caminho errado, mas a gente vê que até no Sul há uma aceitação, há um entendimento adequado sobre os rumos iniciais que esse governo está tomando. Certo? A gente tem aqui também condição de município, porte de município. Aí a diferença ela não é tão grande entre um caso e outro, entre capital, periferia e interior, entre cidades com até 50 mil, cidades com 500 mil habitantes e cidades com mais de 500 mil habitantes. Aí a gente tem aqui a percepção a respeito do governo cruzada com a expectativa, cruzando a resposta das duas perguntas. Quem respondeu de uma forma em uma, respondeu como na outra. Exatamente. De acordo com o senhor sabe ou ouviu falar, e pensando em tudo que o presidente Lula vem anunciando ou planejando para o país até este momento, na sua opinião, o presidente está no caminho certo ou errado? Tá? Entre os que tinham tem uma expectativa de que o governo seja ótimo ou bom, você vai ter 3% que acham que está no caminho errado. Olha, eu ainda acho que vai ser muito bom, mas o caminho não está muito bom, não está muito adequado. Número esperado, né, bem baixo. Na outra ponta, entre os que têm uma expectativa de que seja ruim péssimo, tem 6% que acham que está no caminho certo. 6% que acham que está no caminho certo. E entre quem é regular, né, quem tem uma expectativa de que o governo seja regular, 55% acham que está no caminho certo. Então o que eu destaco aqui desse cruzamento é que entre quem tem uma expectativa regular, muito possivelmente pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, você tem ali uma aceitação, um agrado com relação às primeiras medidas do Lula. Seriam medidas que estariam ali furando a bolha dos que votaram nele com bastante força, certo? Depois, confiança em Lula. É uma coisa ligada à personalidade do Lula. Você pode achar que o governo dele vai ser bom e não confiar nada no sujeito, né? Isso acontece frequentemente. Confia, 54%, um pouco mais do que votou nele. Não confia, 41%, né? Não sabe, não respondeu 4%. Batendo ali com o resultado eleitoral, Bolsonaro teve 46,84% dos votos, mais do que o que está aqui não confia. Lula teve 48,56%, menos do que os que confiam, tá? Mais um resultado positivo pro Lula neste momento. Aí tem uma comparação que o Ibope faz na pergunta, né? Qual é a sua expectativa sobre o governo do presidente Lula, mas em comparação aos seus governos anteriores? Aos governos dele, Lula, comparando com o primeiro Lula, com o segundo Lula e tudo mais. 52% acham que vai ser melhor, 22% igual, 22% pior. Então chama atenção a positividade apresentada aí, tá? Chama atenção. Eu, pelo menos, conheço muita gente que votou no Lula e espera que o governo dele seja bem pior do que os 2 primeiros mandatos exercidos. Até por todo o contexto político. Até pela pressão que você vai ter de dentro do Congresso Nacional e tudo mais. Do lado inverso, esse mesmo argumento pode ser utilizado para achar que esse mandato vai ser melhor que os outros. Certo? Aí aqui, ó, expectativas sobre o governo do presidente Lula em relação ao governo do presidente Bolsonaro. Vai ser melhor, 55%. Igual, 14%. Pior, 25%. Não sabe, não respondeu, 6%. Só 25% acho que vai ser pior do que o do Bolsonaro. E se 46,84% dos eleitores votaram no Bolsonaro. É um resultado que chama muita atenção, gente. Muita atenção. Aí aqui mais uma bateriazinha de perguntas para vocês, né? O presidente Lula já anunciou a maioria dos integrantes do seu governo.
O senhor ou senhora diria que está muito informado, informado, mais ou menos informado, pouco informado ou nada informado sobre isso. Muito informado, 14%, pouquinho. Informado, 17%. Mais ou menos informado, 34%. Pouco informado, 21%. Nada informado, 13%. É evidente que você vai ter gente que não está nem um pouco informada e falar que está muito informada. E tem gente que até que está bem informada, mas vai dizer, não estou muito não. No geral, eu acabo acompanhando mais, tá? Mas, de qualquer forma, acaba dando um norte bastante interessante. A gente vê que o grau de informação ele é maior entre pessoas de maior renda. Informação alegada, né? 24% entre os que ganham mais de 5 salários mínimos, de quem ganha de 1 a 2, 12%, tá? De pessoas que se dizem muito bem informadas. Bom, gente, e aí você tem aqui o cruzamento por raça, cor e religião também. Quem ficar interessado pode pausar o vídeo e dar uma xeretada. Aí aqui, né, de um modo geral, como o senhor avalia as indicações feitas pelo presidente Lula para compor o seu governo? O senhor diria que elas são muito adequadas, adequadas, mais ou menos adequadas, pouco adequadas ou nada adequadas? Aqui uma pergunta restrita, você gostou dos ministérios? Você gostou dos nomes que o Lula indicou para os ministérios? Consideram muito adequadas, 8%. Adequadas, 27%. Mais ou menos adequadas, 24%. Pouco adequadas, 14%, nada adequada, 19%, não sabe, não responderam 8%. Apesar das expectativas positivas com relação a esse governo, que não são restritas a quem votou no Lula, os nomes escolhidos para os ministérios criam um desagrado. Ainda assim, as pessoas estão achando que o governo está no caminho certo, tá? Ainda assim. Mas a gente pode ver que somando as pessoas que acham adequadas ou muito adequadas, a gente tem ali 35%. A gente tem 35%. Mais ou menos adequada, 24%. Pouco adequada, 14%. Não adequada, 19%. Então, não é um resultado aí tão positivo a respeito dos nomes escolhidos. Eu até acho que eu me colocaria aí. Acho que o governo até agora, pelos anúncios iniciais como um todo, está indo no caminho certo. Minha expectativa é de que seja muito melhor que o governo Bolsonaro. Mas eu não colocaria como adequadas as escolhas feitas. Eu acho que algumas escolhas específicas, elas acabam anulando a qualidade das demais. Não estou entrando aqui na discussão sobre governabilidade, sobre a indicação ser necessária para você ter apoio no Congresso ou não. Classificando única e exclusiva as indicações de forma isolada, tá? Eu responderia essa pergunta pensando nisso também. Então, destaco este ponto para vocês, tá? As pessoas que acham muito adequadas se representam um pouco mais ali entre quem tem renda menor, mas não é uma diferença muito nítida. Aqui uma pergunta interessante. Desta lista de áreas onde as pessoas vêm enfrentando problemas de maior ou menor gravidade, diga qual a área em que, na sua opinião, a população brasileira está enfrentando os maiores problemas. Liderança absoluta, pós-pandemia, saúde, gente. 36%. Destaco só 6% corrupção. Em perguntas semelhantes, feitas há 5 anos atrás, a corrupção é protagonista. Ela deixou de ser uma preocupação muito forte do eleitorado neste momento, pelo menos colocada em comparativo com as outras quesitos. Certo? Só 6% elencam como este o problema principal. É uma mudança radical de posição das pessoas com o passar dos últimos anos. Bom, segurança pública e violência, 13%. Esse índice já foi muito maior também em 2018. E não é porque melhorou a situação da segurança pública. A saúde tomou esse protagonismo. Fome e miséria, 10%. Um índice bem maior do que a gente viu tempos atrás, assim como desemprego com 9%. Bom, e o IPEC fez essa mesma pergunta, só que dando 3 opções. Fale a primeira, a segunda e a terceira. Então, obviamente, a soma das porcentagens será superior a 100, né? Será de 300%. A saúde permanece na frente, com 62% aí. Muita gente colocou a saúde de segunda e terceira opção também. A educação passa a ganhar um destaque, 38%. A educação ela ganha um destaque que, surpreendentemente, também não tinha na outra pesquisa, que era só de 6%, com uma única opção. A corrupção vai para 22%, sobe, mas não sobe tanto também. Sobe, mas não sobe tanto. O desemprego dispara para 37%. Segurança pública e violência dispara para 34%. Né? Uma alta maior aí que a gente tem. Drogas, por exemplo, aparecem com 15%. Fome e miséria vai para 27%. Fome e miséria vai para 27%. Bom, agora, ao longo de 2023, o senhor ou senhora acredita que a situação econômica do Brasil vai melhorar muito? Vai melhorar? Vai ficar igual? Vai piorar? Ou vai piorar muito? Vai melhorar muito? 8%. Vai melhorar? 48%. Fica igual 18%. Vai piorar 17%.
vai piorar muito, 6%, né? As pessoas que acham que a situação vai melhorar, elas estão mais concentradas ali também nas faixas de menor renda, mas a diferença não é tão escancarada assim. E bate bastante com a relação de expectativa do governo. Bate bastante com a expectativa do governo e também com a confiança no Lula e se você acha que o governo está no caminho certo ou errado. A percepção a respeito do início do governo. Certo? Pergunta mais restrita da área de economia sobre a inflação, né? Levando em conta a situação do país nos últimos 6 meses, na sua opinião, a inflação vai aumentar muito? Vai diminuir muito ou não vai mudar nos próximos 6 meses? Vai aumentar muito, 10%. Vai aumentar 34%. Não vai mudar, 18%. Vai diminuir 30%, vai diminuir muito, 3%. Não há uma expectativa positiva com relação à inflação, aqui a gente pode ver. Que acham que vai diminuir ou diminuir muito, soma 33%. Certo? Desemprego. Levando em conta a situação do país nos últimos 6 meses, na sua opinião, o desemprego vai aumentar muito, vai aumentar, vai diminuir muito, ou não vai mudar nos próximos 6 meses? Vai aumentar muito, 7%, vai aumentar, 26%, não vai mudar, 20%, vai diminuir, 40%, vai diminuir muito, 4%. A expectativa ela não é tão negativa quanto, por exemplo, a inflação, mas ela também é negativa. Ela é negativa. Então, gente, eu acho que o todo dessa pesquisa ela é ótima, tá? Ah, não, só tem mais 2 aqui, tá? Eu vou pôr no final. O todo sobre essa pesquisa, ela é ótima pro Lula, porque a gente mostra que ele conseguiu furar a bolha do seu eleitorado e ser visto positivamente. Esses índices se reforçaram do final de dezembro, do começo de dezembro agora pro começo de janeiro. Isso foi feito, pegou ali o meio da invasão da sede dos 3 poderes, né? A pesquisa ela foi feita entre o dia 6 e 10 e a gente não pode anular o fato de que isso pode ter influenciado nessa variação mais recente que a gente teve, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que isso tenha interferido, a pesquisa do início de dezembro, que também não ganhou destaque, ela já mostrava uma positividade da população com relação ao governo que se inicia. Pode ser uma positividade que aconteça com frequência. Início de governo sempre tem aquela coisa de... O governo começa quando é o primeiro mandato do sujeito. No caso do Lula é o terceiro, mas o primeiro não consecutivo. As pessoas tendem a... Vamos lá, vamos dar uma chance. Não vou apostar contra. Mesmo que eu tenha votado no Bolsonaro. Isso acontece bastante. Tanto que tinha aquele mantra de que os 6 primeiros meses de lua de mel de um governo passa qualquer coisa no Congresso, porque todo mundo, o Congresso vê que a população está com boa vontade também. A gente tinha dúvida se com a mudança do parâmetro na política que a gente teve nos últimos anos, e que mudou muito a forma como a opinião pública enxerga, a gente teve uma escalada da polarização, a gente teve a internet se colocando como algo que torna o fluxo de notícias muito mais ágil e poderia fazer com que essa lua de mel ela fosse mais curta do que foi no passado. Aparentemente, pode até ser mais curta, mas resistiu a toda a transição de governo, resistiu à primeira semana de governo, por enquanto. Veremos as próximas. Para finalizar, otimismo sobre o futuro do país, 10% estão muito otimistas, 46% otimistas nem pessimistas 8%, pessimistas 22%, muito pessimistas 9%, não foge muito dos outros dados que a gente viu, e expectativa sobre a própria vida, né? Vai melhorar muito a minha vida esse ano, 15%. Vai melhorar, 55%. Vai ficar igual, 17%. Vai piorar, 8%. Vai piorar muito, 2%. Até quem acha que o governo vai ser uma catástrofe, acha que isso não vai impedir que se seja mais feliz ao longo desse ano de 2023, tá? Bom, felicidade a todos. Espero que quem acha que vai melhorar muito acerte. Quem acha que vai piorar ou piorar muito, esteja errado. Grande abraço e até a próxima!